Porção semanal Korah, página 436 da Torá Capa Azul, capítulo 16. E desligaram-se da congregação Korah, que é Coré, filho de Itzhar, filho de Kehat, filho de Levi, e Datã e Abiram, filhos de Eliav, e On, filho de Pelet, os quais eram da tribo de Ruben. Estes levantaram-se perante Moshe com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, chamados à assembleia, varões de renome. E congregaram-se contra Moisés e contra Arão, e disseram-lhes: Bastai-vos, pois toda a congregação, todos eles são santos, e entre eles se acha o Eterno. E por que vos elevais sobre a congregação do Eterno? E ouviu Moisés, e caiu sobre o seu rosto, e falou a Korah e a toda a sua congregação, dizendo: Amanhã fará conhecer o Eterno aquele que lhe pertence, e aquele que é santo, e os fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará aproximar a si. Isto fazei: tomai incensários, Korah e toda a sua companhia, e ponde neles fogo, ponde neles incenso diante do Eterno, amanhã, e o homem a quem escolher o Eterno para ele, este será o santo. Bastai-vos, filhos de Levi. E disse Moisés a Korah: Ouvi, rogo, filhos de Levi, acaso para vós é pouco que vos tenha separado o Deus de Israel da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a fim de fazer o serviço do tabernáculo do Eterno, e para estar diante da congregação para servi-la? E fez chegar a ti e a todos teus irmãos, filhos de Levi, contigo, e procurais também o sacerdócio? Para isso é que tu e toda a tua congregação foste chamados perante Deus. E a Arão, quem é ele, para que vos queixeis contra ele? E mandou Moshe chamar a Datã e Abiram, filhos de Eliav, e eles disseram: Não subiremos. Achas pouco nos teres feito subir de uma terra que emana leite e mel, para nos matares no deserto, senão que também queres te assenhorear de nós? Nem tampouco a uma terra que emana leite e mel nos trouxeste, nem nos deste herança de campos e vinhas. Porventura pensas arrancar os olhos destes homens? Não subiremos. E irou-se Moisés muito, e disse ao Eterno: Não atentes para a sua oferta, nem um só asno deles tomei, nem fiz mal a algum deles. E disse Moisés a Korah: Tu e toda a tua congregação ponde-vos diante do Eterno, tu, eles e Arão amanhã, e tomai cada um seu incensário, e poreis sobre ele incenso, e fareis chegar diante do Eterno cada um o seu incensário, 250 incensários, e tu e Arão, cada um o seu incensário. Tomaram cada um seu incensário, puseram sobre ele fogo, puseram incenso sobre ele, e se puseram perante a entrada da tenda da reunião, com Moisés e Arão. E congregou contra eles Korah toda a congregação à entrada da tenda da reunião, e apareceu a glória do Eterno a toda a congregação. Falou o Eterno a Moisés e a Arão, dizendo: Separai-vos do meio dessa congregação, e os consumirei como um momento. E atiraram-se sobre seus rostos e disseram: Ó Deus, Deus dos espíritos de toda criatura, se um homem pecar, contra toda a companhia te indignarás? E falou o Eterno a Moisés, dizendo:
fala à congregação, dizendo: retirai-vos dos arredores da terra de Cora, da tenda de Cora, Datã e Abirã. E levantou-se Moisés e foi ter com Datã e Abirã. E foram atrás dele os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: retirai-vos logo de junto das tendas destes homens maus, e não toqueis em nada do que é deles, para que não sejais castigados por todos os seus pecados. E retiraram-se, pois, dos arredores da tenda de Cora, Datã e Abirã. E Datã e Abirã saíram e se puseram à entrada de suas tendas com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. E disse Moisés: com isto sabereis que o Eterno me enviou a fazer todos estes feitos, e que não os tenho feito de mim mesmo. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então não é o Eterno que me enviou. E se criar Deus uma criação inédita, e abrir a terra sua boca, e os tragar com tudo o que é deles, e descerem vivos ao abismo, então sabereis que irritaram estes homens ao Eterno. E ao acabar ele de falar todas estas palavras, fendeu-se a terra debaixo deles, e abriu a terra sua boca, e tragou-os, e as suas casas, todos os homens de Cora, e a todos os seus bens. E desceram eles, e tudo que era deles, vivos ao abismo, e cobriu-os a terra, e desapareceram do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu por causa da voz estrondosa, do fendimento, porque diziam: não suceda que a terra nos trague. E um fogo saiu do Eterno e consumiu aos 250 homens que ofereceram o incenso. Até aqui. Bom, vamos ler aqui o comentário que a Torá faz na nota de rodapé. Então tem na página 436, está aí, capítulo 16, 1, e desligaram-se da congregação. Está escrito: esta porção semanal registra a primeira revolta contra a autoridade de Moisés e Arão. Os interesses pessoais de Cora motivaram a sua rebeldia. O desentendimento deste, nos diz o Midrash, surgiu porque Elitsafã, seu primo, irmão, obteve um cargo ao qual Cora se achava no direito de ocupar. Porém, Elitsafã tinha mais méritos. Ele era mais apto que Cora para as funções que lhe eram confiadas. E Moisés não podia sacrificar o interesse geral em nome de idade e de família. Quanto a Datã e Abirã, a tradição nos ensina serem aqueles dois hebreus que brigaram no Egito e disseram então a Moisés: quem te colocou por homem, príncipe e juiz sobre nós? Êxodo capítulo 2, versículo 13 e 14. Eles eram também os mesmos homens que infringiram a prescrição de Deus relativa ao maná, no Êxodo 16, verso 20. Cora, conhecendo as más disposições destes, apoiou-se sobre essa classe de gente na sua revolta injusta. Comentário 3. Por que vos elevais? Em todos os tempos, em todas as sociedades, existem e existirão sempre indivíduos descontentes, elementos de tendências rebeldes contra a liderança da coletividade e as leis que regem a sociedade humana, perante a opinião pública e para a melhor credibilidade dos seus objetivos, na maior parte dos casos, eles disfarçam o seu desagrado e o seu protesto com motivação altruísta e com argumentos de caráter ideal.
mas no convívio íntimo com aqueles descontentes, no meio ambiente dos insatisfeitos, dos que pretendem reformar a legislação existente e introduzir normas de ordem ética e social, descobre-se facilmente que, como verdadeiros e autênticos motivos da sua rebelião contra tudo que para seu ideal pareça injustiça, só existem interesses egoístas, ambições pessoais e inveja por não ocuparem as posições de destaque na sociedade. É isso que os aborrece e lhes causa desgostos. Outros indivíduos, sem escrúpulos, agitadores, instigadores profissionais e demagogos, aproveitando-se do descontentamento dos instigados, colocam-se na chefia da anarquia, que eles próprios criaram. E assim surge uma rebelião, um levante de massas populares, que cegas acreditaram nas palavras daqueles indivíduos. E foi exatamente isso que aconteceu com Korah e com sua camarilha. A rebelião não foi motivada por razões idealistas, altruístas, mas sim por pura inveja. Ele não se contentou com a sua posição privilegiada na hierarquia sacerdotal. Invejou Moisés e Aharon, que, por incumbência divina, estavam predestinados a liderar espiritualmente o povo de Israel. E para que o povo não os considerasse como vis-rebeldes, camuflaram as suas intenções sob a falsa aparência de idealistas que só procuraram defender a coletividade. Bastai-vos, por que vos elevais sobre a congregação do Eterno? Em outras palavras, desde que toda congregação é consagrada, em que consiste então a vossa superioridade? Todos nós testemunhamos a revelação divina no Monte Sinai. Todos nós ouvimos os 10 mandamentos da boca do Onipotente. Com que direito vos elevais sobre o povo? Se um talite é todo azul, qual é o motivo dele precisar um cordão azul celeste? Se uma casa está cheia de livros sagrados, por que ela precisa de uma mezuzá nos batentes da porta? E tendo o Eterno pronunciado o severo veredito de que o destino desta geração incrédula seria vagar 40 anos pelo deserto, e desconfiada da liderança espiritual de Moisés, o que não quis acreditar que essa sentença drástica seria executada, Korah, este rebelde astuto, pertencente à mesma tribo de Moisés e Aharon, por simples inveja, não quis conformar-se com o fato de que, por incumbência divina, aqueles dois tinham sido distinguidos com a liderança e o sacerdócio. Na sua ira, instigaram as massas populares contra a autoridade de Moisés, demonstrando aos seus partidários que a maior parte das leis e preceitos da Torá não foram ensinados no Monte Sinai, mas inventados por Moisés para dificultar a vida religiosa dos filhos de Israel e para lhes impor sua autoridade. Korah percebeu imediatamente que essa sentença rigorosa poderia ser concretizada e apressou-se em provocar o descontentamento e a desobediência em seus seguidores. O verso 16 aí, disse Moisés a Korah, para terminar: e todo homem, o mundo interior, se reflete nos seus atos exteriores, e os interesses pessoais dos homens afetam muitas vezes uma coletividade inteira. Por uma questão privada de Ramã contra Mordecai, levou o primeiro a fazer decretar a aniquilação do povo israelita inteiro. Livro de Esther. Também aqui vemos Korah, que por sua ambição de subir ao poder, subleva todo um povo contra Moisés, o chefe espiritual modelo, que jamais fez mal a alguém. Nenhum só asno deles tirei, nem fiz mal a algum deles. Capítulo 16, verso 15. E tragou-os, verso 32. No primeiro versículo desta paraxá foi mencionado ao lado de Korah, Datã e Abirã, o nome de On, o que não apareceu na revolta final, vide versículos 27.
O Talmud Sanhedrin, capítulo Helek, menciona a este propósito o versículo dos Provérbios: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata a derruba com suas mãos. Capítulo 14, 1. A mulher sábia faz alusão à hábil esposa de On, que fez seu marido ficar em casa e não sair naquele dia, o que o salvou da morte. E a mulher insensata é a esposa de Corá, que incitou seu marido à briga. Foi por isso que Corá resolveu destruir Moisés e sua obra. Verso 33. E desapareceram do meio da congregação. O Midrash Bamidbar Rabbah 18 fala das consequências da Marloket, discórdia. Vejam o caso de Corá, disse Rabi Brahia. O tribunal celeste condena os pecadores da idade de 20 anos em diante e o tribunal terrestre condena a partir dos 13 anos. Entretanto, Corá foi castigado com todos os seus jovens, velhos, crianças de um dia e homens maiores, sem distinção de idade, segundo indica o versículo 33. Por esta razão, uma sociedade ou uma família que tem divergências em seu interior e contendas entre seus membros está destinada a morrer, e com seu aniquilamento arrasta consigo pais e filhos, os que são responsáveis e os que não o são. Deus odeia os perturbadores da paz e condena severamente aqueles que a quebram, pois a harmonia foi a causa final da criação do mundo. Eu fiz questão de ler aí os comentários todos, porque a gente não vai ficar em cima do... Senão ela não me vê. Não vamos ficar em cima da Paraxá, porque hoje é um dia que a gente recebe de Deus, tá? Para eu dar algo, eu precisei ser motivado porque eu recebi, tá? Aquele livro que eu comentei semana passada, não lembro se eu comentei aqui ou se eu postei coisas lá no grupo, chama Em Busca da Verdade. Esse livro do Rabino Eliyahu Dessler, ele começa a falar justamente dessa questão principal, que é a divisão que existe entre o doador, tá? Aquele que doa e aquele que recebe. Claro que aquele que só recebe, ele não vai ter um crescimento na vida dele, porque ele vai ficar muito falho no sentido de caráter. E parece que não, mas o mundo inteiro, ele praticamente é dividido. Todas as pessoas, elas são divididas em seu conhecimento no tanto que você está disposto a doar e no tanto que você está disposto a apenas receber. Vou lembrar aqui um tempo da nossa época de igreja cristã e evangélica. Tínhamos lá o livro de Tessalonicenses. E o livro de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo chamava atenção às pessoas daquele tipo de gente que habitava a congregação, que elas não estavam dispostas a doar. O interesse delas era receber. E o interesse de apenas receber, elas estavam sendo um peso para a congregação sobre aqueles que estão dispostos a doar. Claro que também existem a questão desses doadores, quando não vem do profundo do coração. Às vezes a pessoa está disposta a doar por causa de um interesse, para esconder algumas coisas. E isso é importante você observar qual é o interesse, tá? Tem tratado do Maimônides que ele vai falar das leis em relação justamente a Tzedaká, de quando a gente vai doar alguma coisa.
Então tem pelo menos 8 itens que está na configuração para mostrar quando, como você deve ajudar alguém, tá? Mas essa questão do doar, eu estou falando que é além daquilo de você pegar algo que é seu e disponibilizar para alguém, tá? Eu estou falando que está além de uma tzedakah, porque isso tem a ver com a constituição dentro de você, com o tempo do teu nascimento, quando você recebeu o ensino de Torá. E quando a gente recebe este ensino de Torá, a gente está recebendo para compartilhar com Deus. Porque a primeira coisa que Deus fez é demonstrar que Ele está sempre disposto a compartilhar com a gente. Exemplo disso, diante das grandes confusões que já ocorreram nos livros aí passados que a gente viu pelas parashiot anteriores, nós vimos, por exemplo, que o povo pecou em relação a um bezerro de ouro, tá? E que com isso Deus se propôs a acabar com tudo. Mas quando Deus perdoa o povo, justamente por causa da intercessão que Moisés ofereceu diante dele, ele então pede para que se fizesse um tabernáculo. E ele declara que o tabernáculo seria a morada dele no meio do povo. Então, novamente aqui no sentido visual, fica claro que além de Deus declarar que Ele está perdoando, Ele também coloca algo visível, palpável no meio do povo, para que este povo saiba que Deus, além de ser o grande Deus, Ele se encontra, a morada dele se encontra no meio do povo. Ou seja, Ele está se doando, Ele está se permitindo ser acessível, tocado, entendeu? Quando a gente pensa, aliás, nós somos educados por terem sido todos nascidos sem um conhecimento de Torá, assim como o mundo todo, exceto a Israel, claro, porque eles recebem o ensinamento. Nós fomos já subjugados pelas histórias em que os países fora de Israel, cada um com a sua cultura, com o seu Deus ou a diversidade de Deus, nós fomos esses tabernáculos que foram colocados no meio da gente, a gente acaba sendo influenciado. Veja o Brasil. O Brasil, ele sem citar nomes de religiões, tá? Mas todos nós sabemos o quanto que o Brasil, ele é visitado por essas divindades. Tá? E aqui não vou entrar no mérito da questão se é bom, se é ruim. A primeira coisa errada que a gente começou a aprender por morar em países que não conhecem a Torá é que pelo fato de que cada divindade desse tipo traz o nome de uma divindade, alguns vão falar de demônios, de visitação de anjos, etc. A gente cria uma ideia tudo de ruindade, de coisas más. E com isso, a gente vai se apartando de pessoas, a gente começa a ter o nosso caráter sendo afetado por estas coisas. E aí, lá no passado, ainda a gente trazia essa observação. Vocês repararam que é o movimento espírita aqui no Brasil que praticamente mais ajuda pessoas? Pelo menos na nossa cidade aqui, quando alguém precisa, por exemplo, de uma cadeira de banho, uma cadeira de rodas para banho, alguém que ficou doente e não tem como adquirir uma cadeira dessa, a primeira coisa que a pessoa pensa aqui nessa cidade é procurar um tal lugar aí na cidade que é uma entidade espírita. Não é entidade no sentido de anjo, tá? É entidade no sentido de uma casa, tá? Que presta solidariedade. Nós temos, por acaso, alguém lembra de um lugar católico ou evangélico característico, se você precisar de alguma coisa, é só você ir lá e eles ajudam você? Praticamente não vem esse nome, mas no meio espírita você sempre pensa, eu preciso de uma cama.
você vai lá, vai encontrar uma cama. Preciso de tal coisa, você vai lá e consegue. Entendeu? Ora, mas na nossa tradição de ensino aí, você pode pensar assim, mas eles não são uma coisa ruim? Então como que uma coisa ruim faz uma coisa boa? Aí vem aquele pensamento da própria literatura judaica, que diz, como coisas ruins acontecem a pessoas boas. Então você vai perceber que aquele que é bom também é visitado por desgraças. E aquele que é mau, muito mau, ele também é visitado por coisas boas. Coisas boas acontecem. Uma geração de gente ruim acaba nascendo gente boa que não tem nada a ver com aquele padrão familiar deles. Entendeu? Aqui a Torá trouxe um exemplo da esposa de On. O que essa mulher fez? Aqui acho que o Midrash, né? Que está falando, comparando ela com a mulher sábia. Por quê? Porque ela percebeu o seguinte, o Midrash, ele explora mais esse lado e mostra o diálogo que ela tem com o marido. E mais ou menos ela fala assim para ele, marido, pensa bem, qual é a tua posição hoje? Quem é você hoje? Aí, você não tem essa posição, tal. Se você entrar nessa briga, o que vai acontecer? Vocês vão destituir do cargo Aharon. E quem é que vai ocupar o lugar dele? Korah. E o que vai acontecer com você? Nada. Não vai mudar a tua posição em nada, talvez até piore. Talvez ele vai querer fazer coisas, ele sim, para que vocês sejam como que propriedade, coisas para que ele possa manipular e alcançar destaque, status, aparecer no meio do povo. Já Moisés, ele citou aqui, eu nunca tirei sequer um asno de ninguém. Moisés nunca pegou nada de ninguém. Moisés nunca fez nada em relação ao povo, para ferir ao povo. Ao contrário, ele se dispôs a morrer. Ele pediu a Deus para que o nome dele fosse cortado do livro, para que aquele povo tivesse vida. E aquela parte bonita do Midrash, quando diz sobre a morte de Moisés, coloca lá que Deus se pergunta, e agora, o que será do meu povo? Quando o meu povo pecar, quem é que virá diante de mim? Como doador. Então você percebe que o doador, ele vem de dentro, ele quer sempre compartilhar. E ele quer compartilhar para ver o outro bem. Ele não quer compartilhar para aparecer, para que ele ganhe alguma coisa em troca. De jeito nenhum. Tá? A vida nossa na Terra, ela começa justamente com o nascimento. Claro, né? Coisa mais idiota, falar que como que a vida vai começar se não for pelo nascimento de alguém. Mas acontece que nós fomos educados que o nascimento é uma coisa nova, que não existiu nada antes. Ora, nós sabemos que há textos judaicos que consideram que nós tivemos outras vidas, que a alma, que ela pelo menos os 3 níveis da alma que vão passar por um processo de refinação, né? Que é Nefesh, Ruach e Neshama. Então aqui, segundo aquele povo dentro do judaísmo que aceitam a questão da reencarnação, num sentido judaico, que não tem nada a ver com o sentido espírita de Allan Kardec, tá? Porque isso vem lá de trás, desde Adão. E o Kardec vem com essa teoria muito nova agora. Então o judaísmo começa lá no começo. Tá? Então ele vai mostrando uma linha da tua alma, que a ideia é sempre realmente você sair daquela posição de querer somente ser egoísta, de receber, de usufruir, mas sim de você ser equiparado a Deus, que passe a ter o prazer de ser um doador. Justamente essa questão de ser doador vai marcar casamentos,
a personalidade de pais com seus filhos, namorado com namorada, os noivos, o casamento, a vida familiar, a vida em sociedade, a tua vida ali no seu local de trabalho. Você vai perceber que, se for voltando, pensando, você vai chegar lá no final e vai cair nessa disposição que eu estou falando. Que a tua motivação seja ela doadora ou receptora. Você pode ser uma pessoa maravilhosa, mas se você chegar à conclusão de que você só recebe, então você não é uma pessoa boa. Você é muito rasa, muito superficial. É uma árvore que cresce muito para cima, mas ela não tem raiz. Aí pode equiparar aquele fato do Novo Testamento, da pessoa que construiu a sua casa, não foi numa rocha, mas foi na areia. Ou a árvore que ela cresceu muito da terra para cima, mas a raiz dela é baixa, é pequena. Vindo uma enchente, bateu naquela árvore ou naquela casa, levou embora. Então agora a gente também vai percebendo o quanto é que cada um se coloca diante de Deus. Você já parou para perceber que, independente daquilo que a gente fala bem de Deus, no momento que as coisas começam a ir ruim na tua vida, você se volta contra Deus? Então aqui, seria justo você atirar pedras no que Corá fez? Será que não tem um pedacinho de Corá dentro de você? Será que nós não nos assemelhamos em muitos momentos nessa altivez de querer estar no lugar do outro? Para você estar no lugar do outro, você primeiro já está desqualificando o outro. Eu sei que tem muitas pessoas que estão ocupando lugares, numa empresa, por exemplo, tem muitas chefias que não estão ali porque são boas para o cargo. Elas foram escolhidas, tem toda uma trama, e aí você fica revoltado, é verdade. Muitas pessoas que estão em cargos de liderança, que não atingiram porque de fato é um líder, mas é porque houve, ele se associou a pessoas de poder, tá? Tudo isso leva uma indignação, mas vai percebendo que na nossa vida, em termos, seja cristão, seja qualquer tipo de religião, todos estão conectados com Deus. Todos. A gente cansou no passado de fazer vista grossa a uma multidão de pessoas. Nós cansamos de virar as costas às nossas famílias porque eram de uma outra religião. Nós tivemos muitos ensinos. As pessoas são medrosas porque se uma família é espírita e um era evangélico, ele não vai na casa do espírita. Ora, se ele acha que ele é tão bom assim, não era o espírita que tinha que temer a visita dele? Não, mas o evangélico que fica com medo de ficar oprimido e de receber uma ação maligna. Não pode ser assim. Então esse tipo de divisão, cadê o poderio? Cadê aquele momento que a gente está chegado com Deus? Vamos lembrar de Medraque, Mesaque e Abidnego? Não vou nem perguntar para vocês se vocês conhecem esses nomes, mas eu vou dizer, isso está no livro de Daniel. São aqueles que foram levados cativos para a Babilônia e ficaram lá, e quando eles receberam a notícia que eles tinham de se curvarem diante da estátua do rei, eles não fizeram, mas tinha uma palavra de morte. Por que palavra de morte? Porque eles seriam levados para uma fornalha de fogo. Eles poderiam lembrar assim, mas espera aí, a nossa história, a história do nosso povo conta que um dia, e o Midrash conta isso, que Abraão, ele não quis se curvar ao rei. E o rei disse para ele que ele não poderia ficar falando que existe um Deus único. E ameaçou de morte. E ele não paralisou por causa daquela ameaça de morte.
Por quê? Você tem que saber o que é a tua vida. A tua vida é aqui, nesse aqui e agora? É mais importante o que temos aqui? Ora, é como a gente fala quando se falava aí sobre recompensas, castigo, recompensa. Então, quando era dito que a recompensa certa é que nós teremos no mundo de lá, aí sempre alguém daqui, a gente falava coisas, e vocês falavam aquilo que é o pensamento de todo mundo, que a gente quer ser valorizado aqui, não depois. Mas esse pensamento ele é errado. E mostra o quanto que a gente está conectado com o receber, e não com o doar. Porque o doar é aquele que doa a vida. É aquele, quando estamos conectados com a vida que é Deus, nós estamos conectados em todos os mundos com Deus. Imagine se falar que não existe só esse mundo. E se falar que os planetas aí que existem, eles estão numa dimensão que não adianta a NASA mandar um robô lá que possa filmar, como tem acontecido, e você vai ver aquele espaço lá, isso aqui é Marte, isso aqui é não sei o que, isso aqui é não sei o que, o outro. Ó, veja, não tem nada. Mas quantas coisas que estão aqui, junto no nosso próprio meio, que nós também não vemos? Porque é uma dimensão dentro de uma outra dimensão. Quando há frequência diferente, não tem problema nenhum. Pode ser sobreposto. Mas de mesma frequência não tem como. Tá? Por que você pensa assim? Um espírito, ele pode passar por essa coluna. E não acontece nada, simplesmente passa pelo meio dela. Mas vai você passar pelo meio dela? Porque nós estamos a frequência baixa. Vai bater um com o outro. Tá? Então, essa questão que a gente não consegue se conectar com Deus criativo, com Deus doador, já mostra como nós não temos condições de saber quem é Deus. Quem é Deus? Aí a gente apela para assuntos religiosos. Mas Deus não é conhecido por assuntos religiosos, porque tem um monte de gente que fala que não conhece Deus, mas o comportamento dela mostra atitudes que é de Deus. Então, quem que ensinou a pessoa? A própria Torá ensinou a pessoa. A própria Torá. Mas quando ela aprendeu, se ela nunca ouviu? Quando o anjo do Eterno trabalhou nos 9 meses da gestação. Todos assim recebem esta palavra. Então nós vamos culpar a Deus que faz por uns e não faz por outros? Todos receberam a mesma medida. Uma coisa que lá no tempo evangélico ainda, as pessoas têm dificuldade até hoje, os evangélicos têm essa dificuldade até hoje, e nós também tínhamos quando éramos. Quando o apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, se eu não estou errado, ele falava que todos partem de um mesmo ponto de fé. E a gente tem a mania de falar, fulano tem muita fé, o outro tem pouca fé, o outro tem fé mediana. Mas como você vai explicar isso se a Escritura ali está falando no Novo Testamento que todos começam com o mesmo tanto de fé? Então como que você explica que você não tem fé? A Torá também nos garante que todos nós viemos de Deus. E se viemos de Deus, todos nós estamos conectados com Deus. Então o que vai nos garantir compreender quem é Deus é justamente o tanto que eu estou disposto a doar. A doar não é simplesmente pegar uma coisa e dar às pessoas. Nós não estamos falando de dinheiro. Se bem que a Torá também fala que devemos servir a Deus, inclusive com a nossa fazenda. Tá? Mas nós estamos falando de sentir a dor do outro. Eu citei aquele pedacinho do livro Depois da Minha Morte, que um rapaz, ele era um judeu, só nascido judeu, mas que ele nunca foi ligado a nada, nunca estudou nada, nunca se preocupou em saber o que era o cumprimento de um mandamento, não sabia nada de nada. Ele não era diferente de eu e você de anos atrás, quando nós não conhecíamos nada sobre Torá.
Aí, comentamos aqui, acho que 2 semanas atrás, que de repente numa balada aquele cara se vê quase morrendo. Na verdade ele morreu, né? Mas naquele momento que ele estava em vida ainda, começa a bater aquele desespero, querer se apegar a alguma coisa. E de repente ele não tinha nada a que se apegar. De repente ele pensa assim, cadê um mérito que eu possa ter? Não consegui enxergar nenhum mérito. Cadê um mandamento que talvez eu tenha cumprido? Ele não conseguia pensar em nenhum mandamento. Então ele começou a ter medo do que iria acontecer com ele naquele momento. Mas o que aconteceu com ele enquanto aquele táxi está andando pelas ruas ali em Manhattan? A amiga está ali, ele consegue fora do corpo vendo tudo isso. E aí ele começou a entender que uma alma fora do corpo, ela tem um conhecimento maior de tudo. De repente, bastava ele olhar para aquela moça, ele conheceu todo o passado dela, todo aquele momento presente. Ele olhava para um prédio que estava na frente, é como se ele não estivesse vendo mais as colunas, ele está enxergando, ele sabia falar ao mesmo tempo quantas pessoas tinham ali, o que elas estavam pensando, qual era a história delas, quantas eram felizes, infelizes, e sabia de tudo, de todos ao mesmo tempo e na hora. E essa dificuldade é que nós temos. Quando a gente fala, como é possível Deus ouvir a minha oração, e sendo que o mundo tem 1 bilhão de pessoas, e Ele consegue ouvir e estar comigo, e ser um Deus único para mim. E a amiga desse rapaz, ela também tinha essa dificuldade. E com essa experiência dele, então ela pôde voltar-se para Deus. Porque ela pensava assim, para que eu vou servir a Deus? Se eu não sei quem é, quem me garante que Ele vai me ouvir? Quem me garante nesse monte de gente aí, que de fato Ele olha para mim? Isso é questão religiosa, ela falava. Então ela não se preocupava, mas com a experiência dele, então aquilo veio como uma resposta, que ninguém tinha dado essa resposta para ela até aquela época da vida dela, de 28 anos. Porque nessa época esse rapaz tinha 28 anos. Estou deduzindo que a moça, equiparando a idade dele, então 28 anos de idade, sem resposta. Mas de repente aquilo, houve uma resposta. Tá? E foi dentro de uma sinagoga? Não. Foi dentro de um centro espírita? Não. Foi dentro de uma igreja evangélica, católica? Não. O importante é a gente perceber com quem é que nós estamos conectados. Aqui começa a fazer toda a diferença. Como é que eu estou conectado? Porque se você pensar, quer dizer que para eu mostrar que eu tenho Deus, eu vou começar agora a compartilhar com as pessoas. Você vai perder suas coisas, porque a questão não é só compartilhar, mas é como você está associado com Deus. E você vai demonstrar no teu caráter como é que você está demonstrando Deus. Mas isso a gente precisa chegar nas pessoas e estudar o que cada uma faz? Não, não precisa. Se preocupe nesse sentido com você. Porque a gente fica muito olhando a vida do outro e esquece da gente. E aquilo que geralmente você atribui ao outro, é você que tem aquilo. Isso a psicologia de diversas linhas falam a mesma coisa. Então, quantas vezes nas últimas semanas nós ouvimos de Deus justamente sobre isso, aqui no nosso meio? Não olhe quem não está aqui. Se tem 3, é 3. Se tem 10, é 10. Não fique com aquele pensamento, quando a gente, na época, falava assim, nossa, o culto de hoje foi maravilhoso. Uma pena que fulano de tal não estava. Ora, se fulano de tal não estava, o culto não era para ele. É para você. Às vezes é uma palavra dura e pensa assim, isso não se aplica em mim. Tudo aplica em nós. Tudo é para nós. Então eu volto no que eu estava falando aqui. Será que nós não temos um pedacinho
uma unção, entre aspas, maligna de Korah em nós, sendo que nós temos o lado bom e o lado ruim? Todos nós temos aqui Yetzer Hará. E o nosso Yetzer Hará, em muitos momentos, ele não está sendo alimentado pelo mesmo espírito que operou em Korah. Como o mesmo espírito que operou em Moisés, não é talvez o que opera em nós quando nós fazemos boas coisas? Então ficar jogando pedra, olhando pessoas, olhando coisas, não é por aí. Então vamos entrar no momento. Veja só, a gente vem aqui hoje com o coração alegre para a gente se sentir conectados com Deus, porque nós estamos fazendo algo que Ele pediu. Quando você faz algo que Deus pediu, você fica feliz, porque isso é um modo de você estar ligado a Ele. Só que esse ligado a Ele não pode ser somente neste dia, no cumprimento daquilo que Ele pediu para a gente, porque eu pergunto a você, que tipo de presente Deus precisa? Se você fosse uma pessoa muito rica e pudesse dar qualquer coisa a qualquer pessoa, você também estaria nesse dia para trazer um presente. E esse presente, quando você pensa, isso é para Deus, você iria escolher o presente? Talvez uma coisa bem cara. E aí a gente poderia perguntar, isso é apenas análise boba, tá? De você dar alguma coisa muito cara, será que você não estaria fazendo aquilo que as pessoas esperam que você fizesse? As pessoas estavam esperando, já que você tem muito dinheiro, que você deve dar alguma coisa dentro do teu nível. Os sacerdotes, quando iriam ofertar para Deus, eles tinham que ofertar uma coisa muito cara, porque eles estavam numa posição alta. Os chefes de tribos deixaram para dar carroças e com pedras preciosas. E eles fizeram isso esperando, olha, vamos esperar o povo doar primeiro e depois aquilo que faltar a gente dá para eles. Quase que eles se veem em massa lençóis, sabe por quê? Porque de repente começou a ser suprido tudo e não estava sobrando nada para eles darem. Então aqui mostra que você não tem que ficar olhando o ambiente para você dar aquilo que está faltando, ou aquilo que é caro. Não, você tem que dar aquilo que é conexão entre você e Deus. Às vezes não é dinheiro, às vezes não é coisas. É aquilo que vai te tornar uma pessoa melhor. Aí, novamente eu pergunto, será que Deus coloca esse tempo todo ano para a gente, simplesmente para a gente trazer presente? Para a gente ver o presente aqui no nosso meio? Será que é isso? Não é que Ele está esperando da gente que a cada ano a gente dê a Ele o melhor da nossa personalidade? Aquilo que a gente pôde conhecer? Por exemplo, estaríamos errados se nesse momento de hoje, ao ofertar a Deus, colocar a nossa oferta diante dele, o nosso presente, nós tocássemos aquela parte do shofar, que é aquela parte da guerra, os 9 toques rápidos? E eu falaria para você, eu acho que é válido, porque é um momento de guerra. Porque nós estamos guerreando contra, não é somente aquilo que está em nós, mas é aquilo que está no mundo. Mas aqui vai aquela confusão que nós temos. Por sermos humanos, a gente está muito relacionado com aquilo que se vê e se toca. Então, quando você pensa no mundo, você pensa no mundo físico, no mundo das coisas, e Deus não está querendo falar sobre o mundo das coisas, mas sim do mundo do Espírito. E aí, o que é que nós podemos aprender em estarmos conectados com Ele? Se a gente já tem coisas boas,
essas coisas boas, elas precisam serem transformadas para que aquilo que é bom que eu consegui conquistar não pode ficar só comigo. Eu tenho que compartilhar com os outros. E aquele momento que Deus pediu para que Moisés compartilhasse da unção dele? Ele não poderia falar para Deus, mas espera aí, Deus, dá tua unção às pessoas, aos 70. Porque você vai querer tirar de mim que eu compartilhe com 70? Será que eu não vou perder 70 em mim? Mas ele não pensou isso. A alegria dele era compartilhar. E as pessoas profetizaram. Se a gente se torna a mesma pessoa do ano passado, sendo a mesma pessoa hoje, então a gente não evoluiu em nada. O nosso presente, ele não pode ser somente aquilo que é físico. Porque senão basta a gente fazer um empréstimo num banco e dar o melhor para se sobressair no meio de todos. Mas é isso que Deus está falando? Não. É para a gente olhar como está o meu culto para Deus. Como está a minha vida para com Deus? Eu sou grato? Eu consigo ver no meio das tristezas que estão na minha vida a bondade de Deus? A gente começou hoje no louvor falando sobre Rahem, atribuindo a misericórdia de Deus. Mas o que adianta eu cantar sobre a misericórdia de Deus se durante a minha vida eu não viver a misericórdia de Deus? Esse horário está errado, não está não? Não, é isso mesmo. Não? Entendeu, gente? Eu preciso conhecer a bondade de Deus. Mas também preciso saber sobre a severidade de Deus. Porque aqui ao mesmo tempo, numa mesma atitude, ele está sendo nessa paraxá, ele está sendo extremamente rigoroso, mas ao mesmo tempo ele está sendo extremamente bondoso. E sabe qual é a crítica humana quando alguém, costuma se falar aí fora, que a pessoa, como é que morde e assopra, é isso? Hã? Bate e assopra, ou seja, eu bato e já socorro em seguida. Mas quando você faz isso com o teu filho, futuramente o que você vai descobrir? Que você só destruiu a tua autoridade. Que você coloca de castigo e você em seguida tira do castigo. Você está ensinando para o teu filho ou para a tua filha que você não sabe autoridade, não sabe liderança. Em pouco tempo ele domina a casa. Aonde é que eu estou falando que Deus aqui, ele puniu? Ele puniu quando ele dá ordem para que a terra abra a boca, tá? E é dito num tratado que 7 coisas foram feitas antes do mundo. E uma dessas coisas é a boca da terra que iria abrir neste momento. Isso aconteceu antes da criação do mundo. Já estava ali disponível. Deus só usou agora para esse momento. Mas nesse momento aconteceu também que os filhos de Corá, eles se lançaram a Deus e fizeram techuvá. E Deus então não permitiu que eles fossem levados ao abismo. Deu a eles condições. Então aqui pode falar, bateu e assoprou. Mas esse assoprar no sentido de perda de autoridade? Não, foi no sentido de que dentro da severidade de Deus, ele está aguardando aquele momento de bondade, de misericórdia. E quando alguém se liga à misericórdia de Deus, ele está pronto a usar. Sabe qual é o medo que a gente tem? Quando a gente começa a pensar sobre essa bondade de Deus, é que a gente vai se tornar uma pessoa boba nessa terra. Porque tem pessoas más que fazem coisas más para a gente. Tem um monte.
E aí a gente já vem de um ensino religioso do bobo, né? Porque as pessoas associaram que o ensino religioso de igreja é que ele pode fazer o que for com você e você vai perdoar, porque é tua obrigação perdoar. Mas tem certas coisas que você não tem que perdoar. Tem certas coisas é apenas para Deus perdoar. Tem situações que você pode liberar a pessoa, mas você não tem que ser um tonto para andar de mãos dadas com ela. Opa, aí já mudou de figura. Então significa que tem bondade, tem severidade? Isso mesmo. Tem consequências das atitudes. A consequência boa é que você pode liberar a pessoa. E a outra consequência severa é que a atitude que ela tomou com você colocou um ponto final ali. Você não andará do lado dela mais. Eita, hein? Eu comentei outro dia aí que quando a gente vai fazer churrasco, que a gente compra a carne com os olhos, né? É um medo que não vai dar. E a gente acaba comprando, aí 1 quilo só não vai dar, que pobreza, 1 quilo só, aí você compra 3 quilos, e 1 quilo ia dar. Que a gente pensa, ó, tem 10 pessoas lá, aí você compra um tantão de linguiça, um tantão de carne, um tantão de frango, porque você está achando que as pessoas vão comer. E o que você come no churrasco? Você come um pãozinho ou 2, ou um pouco de arroz, um pouquinho de salada, e come lá um bife que é desse tamanho. Você não come, às vezes, um bife inteiro, porque vai fatiando, você coloca num pão quantos pedacinhos daquele? É 3, 4 pedaços, junto com alguma outra coisa, você come 2 pães, 3 pães, pronto, você já está alimentado. E aquele tanto que sobra? Só que a vida da gente, a gente trabalha muito com os olhos. Então a gente sempre aumenta. E esse livrinho do Eliyahu, ele também, Em Busca da Verdade, ele também vai mostrar como é que a gente deseja as coisas. E como que a gente deseja e a gente busca. E a gente vai perceber que nós somos um saco sem fundo. Nunca vai acabar essa aspiração que as pessoas têm de querer acumular, de querer ter, de querer fazer, de querer sonhar. Nunca vai acabar. Então, a relação disso é a gente entender, segundo a conclusão do autor, de Bases Judaicas, é que você esteja se associando com o lado doador e o lado receptor. Porque quando você só quer, você vai ser um saco sem fundo. Você vai ter sonho, sempre vai querer fazer. Mas quando você está conectado com o lado doador, você encontra felicidade, você encontra satisfação. E aí você vai estar feliz. O que darei eu ao Senhor? É uma frase dos Salmos. Não me lembro se é o 116. O que darei eu ao Senhor? Mas também tem o Salmo 51, que ele fala assim: Deus, Ele quer o meu sacrifício? Que sacrifício vou oferecer a Deus, senão um coração contrito? Se eu estou conectado a Deus nesse coração contrito, eu posso estar conectado a Ele nessa questão do doador. O caráter dele vai alinhar o meu caráter. Em psicologia, que é a minha área, né? Então, estudando lá o primeiro livro da obra completa do Jung, o tratado que ele está escrevendo ali é sobre mediunidade. Imagina, no tempo cristão lá, se eu iria ler um livro desse. De jeito nenhum. Agora, o que um médico vai falar sobre esse assunto?
O que os psiquiatras vão falar sobre essas coisas? E num dado momento que vai explicando a gente com tanta experiência aí, vai lendo ali, vai entendendo um monte de coisa. Mas aí eles vão partindo de situações que eles vão em seguida, depois de todo aquele conhecimento do que aconteceu durante a presença daquele espírito, em nenhum momento eles vão fazer uma abordagem do espírito, se é bom, se é ruim, se é isso, se é aquilo. Não, eles estão pensando no sentido psicológico que ocorre com o corpo da pessoa que está debaixo daquela influência. É isso. E depois eles vão querer saber como ficou o caráter daquela pessoa. E sobre essa questão do caráter, eles vão sair de um ponto A para um ponto B. O que ele está falando de um caráter de uma pessoa, simplesmente era em cima de duas personalidades que estavam atuando no corpo da pessoa. Enquanto uma personalidade era tal, a outra, que era uma senhora mais velha, culta, etc, etc. Agora, para uma menina de beirando 16 anos de idade, ter uma cabeça boa, como em determinado momento ela estava falando, era porque aquele espírito daquela mulher estava nela. Então, aquele caráter não era dela. Mas não adianta você querer brigar para querer mostrar isso ou aquilo. Agora aqui com a Torá é diferente. Quando a gente fala de alteração do nosso caráter, não é um ponto que Deus veio e fez isso com você, e no outro ponto ele veio e fez outra coisa. Não, o caráter é a forma como ele se relaciona com você e vai te ensinando. Às vezes ele tem que deixar a gente bater cabeça. Ele precisa, em muitos momentos, deixar a gente chorar. Em muitos momentos a gente precisa ser humilhado. Se tem uma coisa complicada que nós já vimos, é que o sofrimento e a doença, por exemplo, no livro O Caminho de Deus, o Derech Hashem, começa dizendo, claro que toda enfermidade não é isso, mas um dos sintomas do uso da enfermidade, sabe o que é? É mostrar que a gente está distante de Deus. Agora, se você pensar no sentido religioso, que nós estamos distante de Deus, você vai falar assim, nossa, isso está errado, como que eu estou distante de Deus? E se você pensar no pensamento quântico de hoje, o último grau das energias é quando afeta teu corpo. Se você ficou doente e alterou teu corpo, é porque o corpo sutil, as diversas camadas de corpo sutil, não foi corrigido coisa. Então, aquilo, entre aspas, que é o mal, chegou até o limite do teu corpo, que é intracelular. Tá? Então, se olhar por esse ponto de vista, e o que é que nos afasta de Deus? E aqui Deus, você não pode pensar no Deus da religião. Você tem que pensar desse Deus judaico que eu estou falando. Aquele que está conectado a você. Então tem muitas formas de pensamentos, atitudes, emocionalmente falando, coisas que eu não conheço, porque está fora do meu espectro de ouvir, de ver, de entender, que ele está fora numa frequência bem mais alta, que eu não consigo acessar. Se eu não acesso, o que é que nos pode levar para acessar essas coisas? O cabalista vai falar, conhecimento da Cabalá. Mas a Torá vai falar, a conexão que você tem com Deus é aquele ensino assim. Tem um mandamento que diz assim, se você está passando na rua e vê um animal que está sobrecarregado com a carga, e você vê que o animal está sofrendo muito, é mandamento da parte de Deus que você socorra o animal. Aí eles perguntam assim, e se esse animal for do teu inimigo, daquele vizinho que você não gosta, é mandamento da parte de Deus que você socorra o animal do teu inimigo. Ah, mas aquele vizinho vai falar que eu sou tonto, não vai querer minha presença lá. É mandamento do Eterno que você socorra o animal. Aí, ampliando um pouco mais, vem assim, e se tem lá um animal do meu inimigo e um animal do meu amigo?
Os dois estão sobrecarregados. Um precisa ser carregado. Do meu amigo bom eu preciso carregar, ajudar ele a carregar a carga do bicho dele, do animal dele. E o do meu inimigo que está ali do lado precisa soltar a carga para aliviar o animal. O que é que deve ser feito? Humanamente falando, o que você faria? Agora uma pergunta para vocês. Vai o quê? Socorrer qual? Os dois? Porque eu não tenho nada a ver com o dono dele. Faria a mesma coisa, socorreria os dois. Mas, dependendo do que for, você não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Imagina, você ter que carregar um caminhão com telha e descarregar um caminhão com telha, como que você faz os dois ao mesmo tempo? Você tem que começar por um. E vai começar com qual? Com o amigo ou com o inimigo? O certo é aliviar a carga do inimigo. Vai partir pro lado do bom primeiro. Mas o normal do ser humano, qual seria o pensamento? Socorrer só o bom. Socorrer o amigo, né? Mas a Torá fala que é obrigação tua socorrer o animal do teu inimigo. Socorrer o amigo para não arrumar o inimigo. Socorrer, aliviar o teu inimigo. Só que quando você está aliviando o teu inimigo, cumprindo, imagina, a pessoa está cumprindo, é aqui que vem o pensamento. Quem pensa que a gente fica fazendo coisas no sentido de cumprir mandamentos, que a regra é muito chata, que a gente só fica fazendo coisas, veja, aonde é que Deus está agindo? No caráter da pessoa. Sem você perceber, ele está mexendo dentro de você, e se ele está mexendo dentro, ele está melhorando os teus corpos sutis, que está relacionado com as energias vinculadas com o universo. Porque justamente aqui, então fazendo isso, você concorda que você terá tendência depois a não ficar doente? Por que não? Porque a partir desse ponto, que a doença ela vai chegar no teu corpo depois que ela ultrapassou um monte de outras barreiras para chegar até você. Ora, se você trata lá na parte superior, não vai chegar até teu corpo. E como é que a gente trata na parte superior? Se elevando. Se elevando como? Espiritualmente. O que é elevar-se espiritualmente? Espiritualmente é aquilo que você não vê, é aquilo que não é matéria. E Deus é matéria? Deus não é matéria. Então, dá para perceber que entregar um presente para Deus não é tão somente eu me comprometer em fazer uma dívida e entregar um presente, porque a questão aqui em nenhum momento é o presente que é ofertado, mas é aquilo que vai ser trabalhado dentro do nosso ser. Entendeu? Eu lembro de um rapaz, eu era garoto ainda, mas já era bonito. E aí na hora que ele ia assinar o cheque para dar de oferta para Deus, um dia ele falou assim, nossa, esse é o pior momento para mim. Então quer dizer, que oferta? Compartilhar o quê? E esse mesmo lugar, que no caso era uma igreja, na hora que precisava ajudar alguém, eles não tinham autorização para usar o dinheiro da igreja em si para ajudar alguém. Queria que você convocasse os membros da igreja, que fizesse um rateio e socorresse. Gente, isso é um caráter de Deus? Qual é a diferença desse tipo de pessoa para um tipo alá universal? Então é isso que a gente tem que avaliar e pensar. E mesmo que você não consiga pensar, você vai perceber que dia após dia Deus está alterando o seu caráter, porque Ele quer que você suba um grau de, vou usar frequencial, que você vai para frequências mais altas. Estando em frequências mais altas, sabe o que você consegue enxergar?
O movimento da aura no nosso corpo e no corpo de alguém, você vai olhando, já começa a enxergar as cores. Você começa a ter facilidade para receber uma visão de Deus. Ver um anjo, por exemplo, do bem ou do ruim, sei lá, você entendeu? Porque você tem que estar com os olhos ativados, não materializados. Dá para entender? Tá, então depois de tudo isso que a gente falou, vamos colocar em pé e agora eu quero que você entregue a tua oferta para Deus e que de fato agora você possa falar para Ele: eu sei que a minha oferta não é apenas aquilo que eu entreguei, mas é aquilo que o Eterno quer corrigir dentro de mim. Talvez você não saiba a falha que está aí dentro que Ele quer corrigir. Você não precisa saber. O fato de você estar sendo fiel em cumprir, agora é a parte dele. Ele vai trabalhar esse traço de caráter que ele precisa e que hoje não tem, mas vai passar a ter com os dias rodados aí, porque você está sendo fiel em cumprir o mandamento que ele pediu. Entendeu? Então podemos parar aqui.